conhece a história do bebê que foi encontrado no Rio Nilo? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Há muitos e muitos anos atrás, o povo de Israel, chamado também de povo hebreu, habitava no Egito. Eles eram escravos de Faraó, que era um tipo de rei. Mas o povo hebreu era um povo muito numeroso. Eles tinham muitos filhos e isso estava incomodando Faraó. Ele tinha medo que o povo hebreu se tornasse tão numeroso ao ponto de dominar todo o Egito. Por isso, Faraó emitiu uma ordem: todos os meninos que nascerem serão jogados no rio Nilo. As meninas podem viver, mas os meninos devem morrer. Quanta crueldade! O coração de Faraó estava mesmo muito longe de Deus. Mas não pensem que Deus não estava vendo. Deus vê tudo. Olha só o que aconteceu. Um casal hebreu teve um lindo bebezinho. Sua mãe o amava muito e por isso o escondeu para que não fosse jogado no rio pelos empregados de Faraó. Mas o bebê foi crescendo e começou a ficar difícil escondê-lo. Então, sua mãe teve uma ideia. Ela preparou um cesto de junco e vedou ele com betume e piche. Eita! Mas quantas palavras difíceis! Vamos lá! Junco é uma planta fibrosa, muito usada para fazer esteiras, cestos e até cadeiras. Betume e piche eram materiais pegajosos, que no caso do cesto feito para o bebê, iria impedir que ele se enchesse de água quando colocado no rio. Sim, isso mesmo, aquela mãe colocou o bebê no cesto e o cesto no rio. A irmã do menino ficou à margem do rio, observando o cesto para ver o que aconteceria. Foi quando a filha de Faraó desceu ao rio para tomar banho. Quando ela entrou na água, viu o cesto e pediu a uma de suas empregadas para pegá-lo. Quando ela abriu o cesto, ela viu um lindo bebê chorando. Ela disse: "Esse bebê é dos hebreus. Pobrezinho, está abandonado." Nesse momento, a irmã do bebê se aproximou da filha de Faraó e disse: "A senhora quer que eu vá buscar uma mulher hebreia para alimentar o bebê?" E ela respondeu que sim. Rapidamente, a menina foi chamar sua mãe. E quando ela chegou, a filha de Faraó disse a ela: "Leve esse menino, amamente ele para mim, e eu te pagarei por isso." Olha que reviravolta surpreendente! Percebeu o cuidado de Deus com aquele bebê? Certamente Deus tinha um propósito muito grande para aquele menino. Bem, depois de cuidar de seu amado filho até que ele desmamasse, aquela mulher levou o menino já crescido de volta à filha de Faraó e ela o adotou como filho. E sabe qual nome ela deu a ele? Moisés, que significa nascido das águas. Que demais! Os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Nem mesmo Faraó, o homem mais poderoso do Egito, pôde impedir que Moisés viesse ao mundo. Ele tinha uma missão, e cada um de nós tem uma missão neste mundo: levar o amor de Deus para as pessoas. Você não nasceu por acaso e nem por acidente. Deus sonhou com você antes de você ser formado na barriga da mamãe. Sim, e Ele tem cuidado de você dia após dia em cada detalhe. Você tem um propósito. Você conhece a história do menino que ouviu a voz de Deus? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Esta é Ana. Ela era uma jovem mulher casada com Eucana e eles se amavam muito. Mas Ana tinha um problema. Ela era estéril. Você sabe o que é isso?
Estéril é uma pessoa que não consegue gerar filhos. Mas o sonho de Ana era ter um filho. E como ela não conseguia, seu coração se entristeceu muito. Naquele tempo, o povo de Israel subia para o templo em Jerusalém uma vez por ano para adorar a Deus. Ana também sempre ia com sua família. E em uma dessas vezes, ela foi até a entrada do templo e fez um voto a Deus, orando mais ou menos assim: Senhor, se atenderes ao meu pedido e me deres um filho, eu vou dedicar esse filho ao Senhor por todos os dias da sua vida. Enquanto Ana orava, ela também chorava, e ela falava tão baixinho que dava para ver que sua boca se mexia, mas não dava para ouvir a sua voz. Quando o sacerdote Eli viu Ana, achou que ela estava embriagada, mas ela explicou: Meu senhor, eu não bebi nenhum tipo de bebida alcoólica. Por favor, não pense que estou bêbada. Estou apenas muito triste e por isso estava aqui derramando minha angústia diante do Senhor. Então o sacerdote respondeu: Vá em paz e que Deus te dê o que você pediu. E de fato, Deus ouviu a oração de Ana. Milagrosamente, ela ficou grávida e depois de 9 meses nasceu um lindo menino que ela chamou de Samuel. Ana escolheu esse nome porque significa Eu o pedi ao Senhor. Mas você se lembra que quando Ana orou pedindo um filho, ela fez um voto a Deus? Isso mesmo, ela prometeu que iria dedicá-lo ao Senhor todos os dias de sua vida. Como será que ela vai fazer isso? Vamos ver o que aconteceu. Ana cuidou do pequeno Samuel até que ele desmamasse. Desmamar é deixar de mamar. Isso significava que Samuel já era uma criança grandinha. Nessa ocasião, Ana levou seu filho ao templo em Jerusalém e quando chegou diante do sacerdote Eli, disse: Senhor, eu sou a mulher que o Senhor viu orando e chorando aqui na entrada do templo há um tempo atrás. Esse é o menino que eu pedia e hoje eu vim aqui para entregar ele para Deus. Por toda a sua vida, ele será dedicado ao Senhor. Depois de entregar o menino, Ana voltou para casa. E Samuel passou a servir no templo junto com o sacerdote Eli. E todos os anos, Ana subia a Jerusalém para adorar a Deus e levava para Samuel uma roupa nova. E o sacerdote Eli abençoou, dizendo: Que o Senhor os abençoe com muitos filhos para te recompensar por ter dedicado seu filho ao Senhor. E de fato essa palavra se cumpriu. E depois disso, Ana teve mais 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor e Eli cuidava de Samuel como cuidava de seus filhos. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e eles eram muito desobedientes a Deus. E por diversas vezes Eli chamava a atenção deles, ensinando que obedecer a Deus é o melhor caminho a seguir, mas eles simplesmente o ignoravam. Certa noite, Samuel já estava deitado quando ele ouviu uma voz: Samuel. Samuel correu até o quarto de Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? E ele respondeu: Não te chamei. Então ele voltou para a cama. E de novo ele ouviu a voz dizendo: Samuel. Mais uma vez, ele levantou depressa e correu até o quarto de Eli e disse: Estou aqui, você me chamou? E ele disse: Não, eu não te chamei. E ele voltou para sua cama. E pela terceira vez, a voz chamou: Samuel. E ele voltou a Eli, que percebeu que era Deus quem estava chamando ele. Então explicou: Samuel, essa voz que você está ouvindo é a voz de Deus. É Ele quem está te chamando. Você vai fazer assim: quando você ouvir o seu nome de novo, responda: Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. E quando Samuel se deitou na cama, ele ouviu a voz de novo. Então ele respondeu como o sacerdote Eli ensinou: Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. E Deus começou a falar com ele. Era uma mensagem sobre os filhos de Eli. E essa foi a primeira mensagem de muitas que Deus entregou a Samuel. E por isso, assim como aprendemos na história de Débora, um profeta é aquele que recebe uma mensagem de Deus. Por isso, Samuel se tornou um grande profeta na casa de Deus. E você, já ouviu a voz de Deus?
Assim como Deus falou com Samuel e com tantos outros profetas, Ele também fala com você. O primeiro passo para ouvir a sua voz é lendo a Bíblia. O segundo é passar tempo com Ele, seja orando ou louvando. Deus é o nosso melhor amigo e quanto mais tempo ficamos com Ele, mais a nossa amizade com Ele cresce. E assim conseguimos reconhecer a sua doce voz. Vamos começar? Você conhece a história da família que deu início ao povo de Israel? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Esse é Abrão. Ele era um senhor de 75 anos quando Deus falou para ele assim: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Então Abrão pegou sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, seus empregados e tudo o que tinham e foram para um lugar chamado Canaã. Opa, peraí! Não era para ele sair do meio dos parentes? E ele levou o sobrinho Ló, por que então? Vamos ver o que aconteceu. Chegando em Canaã, Deus falou com Abrão de novo, dizendo: vou dar essa terra para você e para seus descendentes. E Abrão construiu ali um altar de adoração a Deus por ter recebido aquela palavra. Mas aquela terra era habitada por um povo, os cananeus. Então, Abrão seguiu viagem, indo em direção ao Neguebe. Mas depois de algum tempo, houve uma grande fome naquela região. Então Abrão foi para o Egito. Quando chegaram lá, falou para Sarai: Sarai, você é muito bonita. Então, não vamos falar para ninguém que você é minha esposa. Vamos falar que você é minha irmã. Senão, alguém pode querer se livrar de mim para casar com você. Se eles pensarem que eu sou seu irmão, vão me tratar bem por sua causa. Ei, o que é isso que Abrão está fazendo? Você sabe o nome disso? Isso mesmo, mentira. E mentir é desobedecer a Deus. Isso não é nada bom. Vamos ver o que aconteceu. Quando chegaram ao Egito, os egípcios acharam Sarai muito bonita e o faraó tratou Abrão muito bem por causa dela. Ele deu a Abrão muitos presentes e convidou Sarai para ir ao seu palácio. Faraó pensava que Sarai era irmã de Abrão, mas Deus sabia que isso não era verdade e por isso, quando Sarai foi levada para o palácio, Faraó e toda a sua corte ficaram muito doentes. E Faraó percebeu que estavam sendo punidos por causa de Sarai. Então, ele chamou Abrão e perguntou a ele: por que você mentiu para mim dizendo que Sarai era sua irmã? Ela é sua esposa e agora estamos todos doentes por causa dela. Pegue suas coisas e vá logo embora daqui. Assim, Abrão saiu do Egito e foi para um lugar chamado Neguebe. E com o tempo, Abrão e seu sobrinho Ló enriqueceram muito e começou a ficar difícil eles viverem no mesmo lugar porque tinham muitos animais e muitos empregados. Eles já não conseguiam mais plantar o suficiente para tanta gente comer. Eles precisavam de mais espaço. E aconteceu que os empregados de Ló discutiram com os empregados de Abrão e houve uma briga feia. Então, Abrão foi falar com Ló. Ló, você é meu sobrinho e eu não quero que haja briga entre nós, nem entre os nossos empregados. Então, vamos fazer o seguinte: vamos procurar lugares separados para viver. A terra é muito grande. Escolha para que lado quer ir e eu irei para o lado oposto. Se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher ir para a direita, eu irei para a esquerda. E Ló olhou e viu a leste o Vale do Jordão. Era uma terra fértil porque era irrigada pelo rio. Então escolheu ir para lá. Sendo assim, Abrão ficou na terra de Canaã. E Ló mudou seu acampamento para perto da cidade de Sodoma.
um lugar onde as pessoas eram muito mais. Depois que Ló foi embora, Deus falou com Abrão assim: olhe para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Toda essa terra que você vê, vou dar a você e a seus descendentes para sempre. Você consegue contar o pó da terra? É difícil, porque são muitos. Assim será a sua descendência. Ninguém conseguirá contar de tão numerosa. Uau! Que palavra linda que o Senhor estava entregando a Abrão, não é mesmo? Uma descendência numerosa é uma bênção de Deus. Mas você sabe o que é descendência? São todos aqueles que vêm depois de você, como seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e por aí vai. E Abrão, então, levou seu acampamento para próximo dos carvalhos de Manre, um lugar chamado Hebrom. E ali ele construiu um altar de adoração a Deus. E depois de algum tempo, Deus falou de novo com Abrão: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Sua recompensa será grande. E Abrão perguntou para Deus: que recompensa é essa que o Senhor me dará, se ainda não tenho filhos? Como minha descendência vai ser tão numerosa se ainda não tive nenhum filho sequer? Será que o meu herdeiro será um de meus empregados? Então o Senhor deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será um de seus empregados. Você terá sim um filho, e ele será o seu herdeiro. Olhe para o céu. Você consegue contar as estrelas? Sua descendência será tão numerosa como elas. E Abrão acreditou em tudo que o Senhor falou. Em certa ocasião, Deus fez Abrão cair em um sono profundo, e veio sobre ele uma densa e apavorante escuridão. Então Deus falou com ele assim: os seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não pertence a eles, e lá eles serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu mesmo castigarei a nação que os escravizar, e eles sairão de lá ainda com muitos bens. E você vai ter uma boa velhice e terá paz. Naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, prometendo a ele uma terra boa e uma descendência numerosa. Depois de 10 anos morando em Canaã, Sarai, esposa de Abrão, ainda não tinha dado a ele nenhum filho. Então, ela falou com ele o seguinte: Abrão, Deus te prometeu uma descendência numerosa, mas até agora não consegui te dar nenhum filho. Acho melhor você tentar ter um filho com a minha serva, Agar, a egípcia. E foi o que aconteceu. E Agar ficou grávida. Isso não parece certo, né, gente? Deus prometeu um filho para Abrão. Então, era para esse filho ser gerado por Sarai, sua esposa, não por outra mulher. Vamos ver o que aconteceu. Quando Agar se viu esperando um filho do seu senhor, começou a tratar Sarai com desprezo. E Sarai ficou com raiva dela e de toda a situação que ela mesma tinha criado. Então, Sarai foi reclamar com Abrão, mas ele disse a ela: Sarai, Agar é sua serva. Pode fazer com ela o que você quiser. E Sarai maltratou tanto sua serva que ela acabou fugindo do acampamento onde moravam, indo para o deserto. No meio do caminho, um anjo apareceu a Agar e disse a ela: para onde você está indo, Agar? E ela disse: estou fugindo da minha senhora. Então o anjo lhe respondeu: volte para o acampamento e se submeta à sua senhora. Sua descendência será tão grande que ninguém poderá contar. Você vai chamar seu filho de Ismael, que significa: o Senhor me ouviu em meu sofrimento. Ele será como um animal selvagem. Será brigão com todos e todos serão brigões com ele. Ele estará sempre brigando com seus irmãos. E assim Agar fez. E quando Abrão tinha 86 anos, nasceu seu filho Ismael. Quando Abrão estava com 99 anos, Deus falou com ele mais uma vez: eu sou o Deus Todo-Poderoso.
Seja íntegro e ande na minha presença. Vou estabelecer minha aliança com você e vou multiplicar muito a sua descendência. Você será pai de muitas nações, por isso seu nome não será mais Abrão. Seu nome agora é Abraão. Você vai ser muito próspero. Seus descendentes formarão nações e alguns deles serão reis. Minha aliança com você será eterna. Eu serei o seu Deus e o Deus de seus descendentes. E de agora em diante, sua esposa também não será mais chamada de Sarai. O nome dela agora é Sara. Eu vou te abençoar através dela, dando a vocês um filho, de onde virão as nações e os reis. Mas Abraão estava achando aquilo tudo meio difícil de acontecer. Então ele disse ao Senhor: será que é possível um homem de 100 anos de idade ter um filho? Será possível Sara ficar grávida aos 90 anos? É melhor que Ismael seja meu herdeiro, não acha? E Deus o respondeu: Sara vai sim dar luz a um filho. O nome dele será Isaque. É dele que virá a sua numerosa descendência. Quanto a Ismael, já que você pediu, vou abençoá-lo também. Ele gerará 12 príncipes e sua descendência formará uma grande nação. Mas a minha aliança farei com Isaque, o filho que Sara te dará no ano que vem por essa época. Algum tempo depois, Abraão estava em sua tenda quando viu 3 homens se aproximando de seu acampamento. Ele levantou-se depressa e foi falar com eles e disse: meus senhores, não prossigam viagem antes de parar um pouco aqui, descansar e fazer uma refeição. Por favor, sejam meus convidados. E eles concordaram. Depois de tudo pronto, Abraão serviu os 3 viajantes com uma deliciosa refeição e enquanto comiam, um deles perguntou: onde está a sua esposa Sara? E ele disse: está ali na tenda. E ele disse: voltarei aqui na primavera e Sara terá um filho. Sara estava na tenda ao lado e quando ouviu o que o homem disse, riu consigo mesma e pensou: será possível eu, tão idosa, ter um filho? E o homem disse a Abraão: por que Sara riu e pensou que seria impossível ter um filho já sendo idosa? Será que alguma coisa pode ser impossível ao Senhor? Voltarei na primavera e ela terá um filho. E ouvindo isso, Sara teve medo e disse ao homem: eu não ri. Mas ele disse: riu sim. Depois disso, os homens foram embora, e aconteceu exatamente como os homens haviam falado. Milagrosamente, Sara, aos 90 anos de idade, ficou grávida. E Abraão já tinha 100 anos quando o menino nasceu. E como orientado pelo Senhor, Abraão colocou o nome de seu filho de Isaque, que significa riso. Estavam todos muito felizes. O tempo foi passando, Isaque foi crescendo e Ismael, 13 anos mais velho, convivia com a família no acampamento. Um dia, Ismael riu de Isaque e Sara viu. Ela ficou indignada e foi correndo falar com Abraão. Ela disse: livre-se dessa escrava e desse menino. Não quero que ele seja herdeiro junto com meu filho. E Abraão ficou muito perturbado com o pedido de Sara. Afinal, Ismael também era seu filho. Ai, ai, ai. Estava na cara que aquela ideia de Sara de entregar sua escrava para ter um filho de Abraão não daria certo. Olha aí a confusão. Mas Deus não deixou Abraão sem resposta. Ele disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Faça tudo o que Sara te pedir, porque a sua descendência virá por meio de Isaque. Mas o filho da escrava também é seu descendente, então farei dele um povo também. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha com água e despediu a escrava com o menino. Ela foi andando pelo deserto sem destino. Em certo momento, os pães e a água acabaram e Agar não tinha mais o que fazer, a não ser esperar pela morte. Então, ela pegou Ismael, deixou ele debaixo de um arbusto e foi sentar a uma certa distância dele, porque pensou: não quero ver o meu filho morrer. E começou a chorar. E o menino também chorava, até que Deus ouviu seu choro e veio um anjo falar com Agar e disse: por que você está chorando? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá de onde você o deixou.
pegue o menino pela mão, porque farei dele um grande povo. E Deus abriu os olhos dela, e ela viu uma fonte. Ali, pegou água com sua vasilha e deu ao menino, e os dois passaram a viver no deserto, e Deus cuidava deles. Algum tempo depois, Deus colocou Abraão à prova, dizendo: pegue seu filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique ele ali, num monte que te mostrarei. O quê? Como assim? Abraão esperou tanto por esse filho. Ele nasceu milagrosamente na velhice de Sara e agora tem que sacrificar ele? Que desafio para Abraão! Vamos ver o que aconteceu. Na manhã seguinte, Abraão preparou seu jumento, cortou um pouco de lenha, pegou Isaque, 2 servos e subiu em direção ao local que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão já podia ver o local de longe. Então falou com seus servos para esperarem ali, que ele iria subir com o menino para adorar a Deus. Enquanto caminhavam juntos, Isaque perguntou: pai, já temos a lenha e a brasa para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? E Abraão respondeu: Deus mesmo providenciará o cordeiro, meu filho. E continuaram andando. Imagine o coração de Abraão nesse momento. Deus pediu a ele o que ele tinha de mais precioso: seu filho. Imagine quantos porquês estavam rondando a mente dele naquele momento. Por que Deus pediria o filho que ele mesmo deu? Por que tenho que entregar o que tenho de mais precioso? Por que sacrificar meu único herdeiro? Por quê? Por quê? Por quê? Mas Abraão não questionou a Deus, ele simplesmente obedeceu. Quando chegaram ao local, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha, amarrou seu filho e colocou ele sobre a lenha que estava no altar. Então, Abraão estendeu a mão com a faca para sacrificar o filho, quando de repente o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. E o anjo disse: não toque no rapaz, não faça nada com ele. Agora sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho, seu único filho. E quando Abraão levantou os olhos, viu um carneiro preso nos arbustos pelo chifre. Então ele foi lá, pegou o carneiro e sacrificou a Deus em lugar de seu filho. E Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Assim, o anjo do Senhor falou novamente com Abraão, dizendo: porque você não me negou o seu único filho e me obedeceu em tudo, farei de você uma nação numerosa, e por meio de seus descendentes, todos os povos da terra serão abençoados. Uau! Que reviravolta surpreendente! Você percebeu o tipo de aliança que Deus estava estabelecendo com Abraão aqui? Vou te dar uma dica. Quem, depois de muito tempo, entregou em sacrifício seu único filho? Isso mesmo! Séculos mais tarde, Jesus seria o sacrifício pelos nossos pecados, sendo obediente até o fim e trazendo a bênção da salvação para todos os povos. Aleluia! Deus é bom em todo o tempo! Você conhece a história do comandante do exército que ficou doente? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Na época dos reis de Israel, no Antigo Testamento, havia um homem chamado Naamã. Ele era comandante do exército do rei da Síria e era um guerreiro fortão, muito famoso em seu país, porque havia vencido muitas batalhas. Uma das batalhas que Naamã tinha vencido tinha sido contra Israel, e quando isso aconteceu, Naamã levou para casa uma menina hebreia que passou a servir a sua esposa, ajudando ela com as tarefas de casa. Mas um dia, algo terrível aconteceu a esse grande guerreiro. Ele pegou uma doença chamada lepra.
Naquele tempo, a lepra era uma doença sem cura, porque ainda não existia nenhum remédio que pudesse tratá-la. Por isso, quando Naamã descobriu que estava doente, ficou profundamente triste. A menina hebreia que servia em sua casa, vendo sua tristeza, teve compaixão dele e lembrou que em sua terra existia um profeta que poderia curá-lo. E ela contou isso à sua senhora, dizendo: se meu senhor Naamã procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Quando Naamã ficou sabendo dessa notícia, foi correndo ao rei da Síria, seu senhor, para saber sua opinião. E o rei ficou muito empolgado com aquela possibilidade. Então disse a Naamã: que ótimo! Então vá até lá. Eu te darei uma carta para você entregar ao rei de Israel. E Naamã partiu, levando a carta e também alguns quilos de prata, de ouro e algumas roupas finas. Depois de uma longa viagem, Naamã chegou a Israel e foi até o rei e entregou a ele a carta que o rei da Síria tinha enviado. E a carta dizia assim: junto com esta carta, estou enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Quando o rei de Israel leu essa carta, ficou muito aflito e pensou: por acaso sou Deus para que possa dar vida ou morte para alguém? Por que esse rei me envia alguém para que eu cure da lepra? Ele deve estar procurando motivos para brigar comigo. Quando o profeta Eliseu soube que o rei estava temeroso pela carta que recebeu, mandou um mensageiro a ele com o seguinte recado: por que o rei está tão aflito? Envie esse homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. E assim foi feito. Naamã recebeu a mensagem de que era para ele ir até o profeta Eliseu. Ao chegar ao local indicado, Naamã chamou pelo profeta. Eliseu, vendo quem era, enviou seu servo com a seguinte mensagem: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado. Mas Naamã ficou indignado e disse: mas esse profeta não vai nem vir aqui fora para me receber? É assim então? Me manda um recado e pronto? Eu pensei que ele invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, e colocaria as mãos sobre minhas feridas e me curaria. Agora, mergulhar nesse rio barrento chamado Jordão? Lá na minha terra, em Damasco, tem rios muito mais bonitos e maiores do que esse. Será que eu não poderia me banhar neles e ser purificado? E saiu dali furioso. Mas os servos que o acompanhavam disseram: pense bem, meu senhor. Se ele tivesse pedido para o Senhor fazer uma coisa difícil, o Senhor não faria? Agora, ele te pediu algo tão fácil. É só se banhar nesse rio Jordão e o Senhor vai ficar curado. E Naamã parou e refletiu e percebeu que seu servo estava certo. Não custava nada tentar. Afinal, aquela doença iria matá-lo em muito breve. Então, ele desceu até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes, assim como o profeta tinha instruído ele a fazer. E quando levantou a 7ª vez da água, estava totalmente curado. Sua pele estava novinha como a de um bebê. Quando viu que estava curado, Naamã ficou muito feliz
e voltou até a casa do profeta Eliseu e disse a ele: Agora eu sei que não existe outro Deus, somente o Deus de Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. Mas o profeta recusou receber presentes. Naamã ainda insistiu, mas Eliseu não aceitou. Então Naamã disse a ele: Eu não adorarei mais a nenhum Deus a não ser o Senhor. Peço perdão apenas por mais uma coisa. Quando o meu senhor, o rei da Síria, se dobra para adorar o seu deus Rimon, eu precisarei me ajoelhar também, porque ele se apoia no meu braço. E o profeta disse a ele: Vá em paz. E Naamã foi embora de volta para a Síria. Quando já estavam tanto longe, Geazi, o servo de Eliseu, pensou: Meu senhor foi bom demais para Naamã, não aceitando nenhum presente que ele ofereceu. Vou correr atrás dele para ver se ganho alguma coisa. E ele correu para alcançar Naamã, que disse a ele: Está tudo bem? E ele respondeu: Sim, está tudo bem. É que o meu senhor me mandou aqui porque chegaram de viagem 2 discípulos do profeta. Então ele me mandou aqui para pedir ao Senhor por um pouco de prata e algumas mudas de roupa. E Naamã disse: É claro, tome aqui. E Geazi levou para casa muita prata e roupas finas. E quando voltou para a casa de seu senhor, o profeta Eliseu, ele perguntou: Onde você estava, Geazi? E ele respondeu: Lugar nenhum. Mas Eliseu disse a ele: Você acha que eu não sei com quem você estava falando há alguns minutos atrás? Este não era o tempo de aceitar presentes. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você. E Geazi ficou leproso imediatamente. Que interessante! Aquela menina hebreia, mesmo em uma situação tão difícil, sendo serva na casa de estrangeiros, longe de seus pais, teve uma atitude admirável. Ela ajudou seu senhor a encontrar não só a cura para sua doença, mas também o ajudou a encontrar Deus. Já o servo do profeta, que estava ali, servindo ao homem de Deus, em uma situação bem mais agradável, escolheu mentir e desobedecer e acabou sofrendo as consequências dos seus atos. A menina colheu um fruto doce, já o servo do profeta colheu um fruto amargo. Nossa vida é feita de escolhas que fazemos todos os dias. Escolhemos entre falar a verdade ou mentir. Escolhemos entre nos calar ou começar uma discussão. Escolhemos entre obedecer ou não ao papai e à mamãe. E assim, escolhemos entre obedecer ou não a Deus. E seja qual for a nossa escolha, ela sempre nos dará um fruto. Que frutos você quer colher? Frutos doces ou frutos amargos? Peça a Deus todos os dias para te ajudar a fazer boas escolhas para que você colha sempre bons frutos. Já conhece o grande livro de colorir? Então acesse o link aqui embaixo na descrição. Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau! Você conhece a história da menina que Jesus ressuscitou? Então vem comigo. Vamos abrir o grande livro. Nos tempos de Jesus, havia um homem chamado Jairo. Ele era dirigente de uma sinagoga e tinha uma filha. Um dia, a filha de Jairo ficou doente e a doença começou a piorar. Piorou tanto que Jairo pensou:
Oh, não! Acho que minha filha vai morrer. Preciso fazer alguma coisa. Nesse momento, Jairo lembrou que o pessoal que frequentava a sinagoga tinha comentado de um tal Jesus que curava as pessoas. Então ele pensou: quem sabe Jesus pode curar minha filha? E naquele mesmo dia, Jesus estava passando por ali e, como de costume, uma enorme multidão o cercava e o apertava. Quando Jairo viu Jesus, correu na sua direção e prostrou-se aos pés dele e disse: Mestre, por favor, eu te imploro, vem até a minha casa. Minha filha está muito doente, ela está à beira da morte. Se o Senhor colocar as mãos sobre ela, ela ficará curada, tenho certeza. E Jesus foi com ele, e seus discípulos o acompanharam. No caminho, Jesus foi interrompido por alguém que ele não conseguia identificar. Ele sentiu que dele saiu poder, mas não sabia o que tinha acontecido. Mas essa história está em outro vídeo aqui no Grande Livro. Vamos deixar o link dela na descrição para você assistir depois. E depois de conversar com aquela mulher, Jesus, seus discípulos e Jairo seguiram em frente para ver a menina que estava doente. Quando chegaram na casa, viram muitas pessoas agitadas e chorando, dizendo que a menina já tinha morrido. Mas Jesus disse a eles: parem com isso. A menina não está morta, ela está apenas dormindo. As pessoas que estavam ali lamentando não acreditaram no que ele falou e riram dele. Mas depois de dizer essas palavras, Jesus entrou na casa de Jairo e, chegando no quarto da menina, pegou em sua mão. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. A menina se levantou da cama completamente curada. E aquela notícia se espalhou por toda aquela região. E cada vez mais pessoas ouviam a mensagem de que ele é o Filho de Deus que veio salvar aqueles que estão perdidos. Em seu ministério, Jesus curou muitas pessoas, realizou muitos milagres e transformou muitas vidas. Ele fazia tudo isso por amor. Jesus ama todas as pessoas e Ele está sempre com sua mão estendida para nos ajudar, para nos curar e nos salvar. Vamos juntos declarar nosso amor por Ele? 1, 2, 3 e já! Nós chamamos Jesus! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Você sabia que Jesus foi criança como você? Sim, Jesus foi um bebê fofinho e bochechudo, e depois ele foi crescendo, aprendeu a andar, a falar, depois aprendeu a ler, escrever, e durante a sua infância aconteceu um fato muito interessante. Aos 12 anos de idade, Jesus foi com seus pais e familiares para Jerusalém, assim como faziam todos os anos para comemorar a festa da Páscoa. Quando a festa acabou, todos voltaram para casa, mas Jesus ficou
e seus pais não perceberam. Como Jesus era um filho muito obediente, seus pais acharam que ele estivesse no meio do grupo, mas ele não estava. Quando se deram conta que o menino não estava com o grupo, os pais de Jesus voltaram para Jerusalém e começaram a procurar por ele. Mas não foi fácil encontrá-lo. Jerusalém é uma cidade grande, movimentada, com muitas pessoas em todo lugar. Foi desafiador. Mas 3 dias depois, finalmente os pais de Jesus o encontraram. Sabem onde ele estava? Vocês não vão acreditar. Ele estava no templo. E o mais surpreendente é que eles o encontraram sentado, cercado por mestres da lei, ouvindo a eles e fazendo perguntas. E todos os que ouviam o que ele dizia ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas inteligentes. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Imagine os pais vendo seu filho, ainda uma criança, e já demonstrando tanta sabedoria e compreensão da palavra de Deus. Eles devem ter ficado muito felizes. Mas eles tiveram que procurar ele por 3 dias. Foram momentos de tensão para os pais. Então, é claro que rolou uma chamada de atenção, né? Sim, isso mesmo. Nem Jesus escapou do sermão da mamãe. Ela disse para ele assim: "Filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura." E ele respondeu: "Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu estava na casa do meu pai?" Seus pais, naquele momento, ainda não compreendiam sobre o que Jesus estava falando. Mas Jesus seguiu obediente a eles, porque era um bom filho e crescia em sabedoria e graça diante de Deus e das pessoas. Jesus honrou seus pais e deixou isso como exemplo para nós. Jesus foi criança como eu. E eu, criança, quero ser como Jesus. Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau!